Você está chorando em uma lápide vazia, disse a menina. O milionário não acredita até... Roberto Almeida segurava as flores brancas com as mãos tremendo tanto que algumas pétalas caíam no chão úmido. Fazia 3 dias desde a cerimônia, mas ele ainda não conseguia aceitar que tudo havia terminado daquela forma. A dor era tão forte que parecia física, como se alguém tivesse arrancado uma parte dele e deixado um buraco sangrando no peito. Foi quando sentiu algo tocar seu braço. Ao virar a cabeça, viu uma menina pequena com os cabelos castanhos despenteados caindo sobre os ombros, usando uma camiseta marrom manchada de terra e os pés descalços, cheios de arranhões. Ela não devia ter mais que 7 ou 8 anos. A menina apontou diretamente para a lápide de mármore branco à frente dele e disse com uma voz firme que não combinava com seu tamanho. O senhor está chorando em uma lápide vazia. Ela não está aí dentro. Roberto sentiu a raiva subir pela garganta. Como aquela criança ousava dizer algo tão absurdo, tão cruel? Ele abriu a boca para gritar, para chamar alguém, para fazer aquela menina ir embora e deixá-lo sofrer em paz. Sai daqui, ele disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. Vai embora. Mas a menina não se moveu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso da bermuda surrada e tirou algo que brilhou levemente sob a luz fraca da tarde. Roberto congelou quando reconheceu o objeto. Era um colar delicado de ouro, com um pingente em forma de coração com uma pequena esmeralda no centro. Ele mesmo havia comprado aquela joia há exatos 8 meses, no aniversário de casamento deles. Tinha ido pessoalmente à joalheria mais cara de São Paulo, escolhido cada detalhe, mandado gravar as iniciais deles no verso do coração. Como você... Roberto não conseguiu terminar a frase. As palavras ficaram presas na garganta. Uma senhora de cabelos loiros me deu isso, a menina explicou, balançando o colar na frente dele. Ela disse que se eu visse um homem chorando aqui sozinho, era para entregar isso para ele. O mundo de Roberto começou a girar. Ele agarrou a menina pelos ombros, os dedos apertando com força demais, o desespero fazendo seu corpo inteiro tremer. Quando? Onde você viu essa mulher? Fala! Ele gritou, sacudindo-a levemente. A menina se assustou e se soltou com um movimento brusco, saindo correndo entre as lápides e desaparecendo atrás de um mausoléu antigo. Roberto ficou ali parado, ainda segurando as flores brancas em uma mão e aquele colar impossível na outra. Ele olhou para a lápide. Leu o nome gravado ali pela 1000ª vez. Helena Cristina Almeida. A data de nascimento. A data que marcava o fim de tudo. As palavras, amada esposa para sempre em nossos corações. Roberto caiu de joelhos novamente, mas dessa vez não era apenas tristeza que sentia. Era confusão. Era medo. Era algo que não conseguia nomear. Suas mãos tremiam enquanto examinava o colar, procurando por qualquer sinal de que não era o mesmo, de que era uma coincidência, uma cópia. Mas quando virou o pingente, lá estavam as iniciais gravadas exatamente como ele havia pedido. R.A. e H.C., entrelaçadas em um desenho elegante. Ele não sabia quanto tempo ficou ali. O céu começou a escurecer. As sombras das árvores se alongaram sobre os túmulos, e aos poucos o cemitério foi ficando vazio. O zelador passou por ele 2 vezes, perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Roberto apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas mal o sustentavam. Ele caminhou até o carro como um homem bêbado, tropeçando em raízes e pedras que não via. Entrou no Mercedes preto e ficou sentado ali por mais meia hora, apenas olhando para o colar em sua mão. Helena estava usando aquele colar no último dia em que ele a viu. Ele lembrava porque tinha comentado como ficava bonito nela, e ela havia sorrido daquele jeito triste que ele não entendia na época. Agora aquele sorriso assombrava sua mente de uma forma diferente. O motorista, seu Antônio, um senhor de quase 60 anos que trabalhava para a família há mais de uma década, olhou pelo retrovisor com preocupação. Dr. Roberto, o senhor quer que eu leve para casa? Roberto assentiu sem dizer nada. Durante todo o caminho até a mansão, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, ele ficou em silêncio.
apertando o colar com tanta força que a esmeralda deixou uma marca vermelha em sua palma. A casa estava exatamente como ele havia deixado de manhã, enorme, luxuosa e completamente vazia. Os empregados tinham saído mais cedo, respeitando seu pedido de ficar sozinho. Roberto atravessou os cômodos imensos, seus passos ecoando no mármore frio, e subiu a escada em espiral até o quarto principal. Tudo ali ainda cheirava a Helena. O perfume francês que ela usava, o shampoo de lavanda, até mesmo o leve aroma de baunilha que sempre vinha da gaveta, onde ela guardava suas roupas. Roberto abriu o closet dela e ficou parado ali, olhando para os vestidos organizados por cor, os sapatos alinhados perfeitamente, as bolsas caras que ele comprava para ela em cada viagem de negócios. Ele pegou um dos vestidos, um azul claro que ela usava em ocasiões especiais, e sentou na cama segurando o tecido contra o rosto. As lágrimas começaram a cair novamente, mas agora eram diferentes. Não era apenas dor. Era desespero misturado com uma pontinha de algo que poderia ser esperança, por mais louca que essa esperança parecesse. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos meses, tentando encontrar sinais que tinha perdido, procurando por pistas que explicassem aquele colar nas mãos de uma menina suja em um cemitério. Helena tinha mudado nos últimos tempos. Ele percebia isso agora, forçando sua memória a trabalhar. Ela tinha ficado mais quieta, sorria menos, passava horas olhando pela janela sem dizer nada. Mas Roberto estava tão ocupado com as empresas, com as reuniões, com os contratos de milhões de reais, que nunca parou para perguntar o que estava acontecendo. Quando o sol começou a nascer, ele ainda estava acordado. Levantou, tomou um banho rápido e, sem avisar ninguém, pegou as chaves do carro. Seu Antônio ainda não tinha chegado, e Roberto não queria esperar. Ele precisava voltar àquele cemitério. O lugar estava quase vazio quando ele chegou. Apenas algumas pessoas espalhadas entre os túmulos, trazendo flores, acendendo velas, limpando lápides. Roberto caminhou direto até o túmulo de Helena e parou. Foi quando ele viu algo que o fez esquecer de respirar. Sobre a lápide de mármore branco havia um buquê de rosas amarelas, ainda frescas, com gotas de orvalho nas pétalas. Rosas amarelas eram as flores favoritas de Helena. Ela sempre pedia rosas amarelas, mas Roberto, que achava as vermelhas mais elegantes, sempre comprava as vermelhas, exceto em uma ocasião, há muito tempo, quando ainda estavam namorando. Roberto pegou o buquê com as mãos tremendo e procurou por um cartão, por qualquer coisa que indicasse quem tinha deixado aquilo ali. Nada. Apenas as flores perfeitamente arrumadas, amarradas com um laço simples de juta. Ele olhou ao redor, procurando por câmeras de segurança, por funcionários, por qualquer pessoa que pudesse ter visto quem trouxe aquelas flores. Viu o zelador no canto oposto do cemitério e caminhou até ele com passos rápidos. "Senhor, o senhor viu quem deixou flores na lápide ali?" Roberto apontou para o túmulo de Helena. O zelador, um homem de uns 50 anos com a pele queimada de sol e mãos calejadas, coçou a cabeça pensativo. "Não vi ninguém hoje cedo, não, senhor. Cheguei faz uns 20 minutos e não passou ninguém por ali." "Mas tem flores frescas, alguém deixou elas lá. Pode ter sido ontem à tarde depois que o senhor foi embora, ou bem cedo antes de eu chegar. Vocês não têm câmeras? Não tem como saber quem entrou aqui?" O zelador fez que não com a cabeça. "Aqui é cemitério público, senhor. Não tem essas coisas modernas, não. A gente só tem o portão da frente e às vezes nem fica ninguém vigiando." Roberto sentiu a frustração queimar em seu peito. Ele voltou até o túmulo e ficou ali parado, segurando aquelas rosas amarelas, tentando fazer sentido de tudo. A mente dele começou a trabalhar de um jeito que não trabalhava há anos. Desde que tinha construído seu império empresarial, Roberto era conhecido por resolver problemas complexos, por encontrar soluções onde outros viam impossibilidades. Mas agora, diante daquele mistério pessoal, ele se sentia perdido como uma criança. Ele pensou na irmã de Helena, Beatriz. Ela tinha organizado todo o funeral, enquanto Roberto estava em choque, incapaz de tomar decisões. Beatriz tinha cuidado de cada detalhe.
desde as flores até a cerimônia, desde os convites até o velório. Roberto tinha apenas assinado os papéis que ela colocava na frente dele, concordado com tudo que ela sugeria, porque não conseguia pensar direito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Roberto guardou o colar no bolso interno do paletó e levou as rosas amarelas consigo até o carro. Colocou elas no banco de trás com cuidado, como se fossem feitas de vidro, e ligou para Beatriz. Roberto. A voz dela soou surpresa do outro lado da linha. Você está bem? Eu preciso conversar com você. Agora. Sobre o quê? Aconteceu alguma coisa? Eu vou até a sua casa. Você está em casa? Houve uma pausa do outro lado. Roberto conseguia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Sim, estou em casa. Mas, Roberto, você não deveria estar descansando. Você passou por muita coisa e... Eu vou aí agora. Ele interrompeu e desligou antes que ela pudesse responder. A casa de Beatriz ficava a 40 minutos de distância, em um bairro residencial tranquilo. Ela era professora de literatura em uma universidade particular e vivia de forma modesta comparada ao luxo que Roberto proporcionava para Helena. As duas irmãs sempre foram próximas, especialmente depois que os pais delas faleceram em um acidente de carro há 5 anos. Roberto tocou a campainha e Beatriz abriu a porta quase imediatamente. Ela tinha uns 42 anos, 3 anos mais nova que Helena, com o mesmo cabelo loiro, mas mais curto, cortado na altura dos ombros. Seus olhos castanhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Roberto, ela disse, segurando a porta sem abri-la completamente. Entre. A sala de Beatriz era aconchegante, cheia de livros nas estantes, fotos de família nas paredes, móveis antigos, mas bem cuidados. Era tão diferente da mansão minimalista e moderna onde Roberto morava. Você quer um café? Água? Beatriz ofereceu, nervosa, arrumando as almofadas do sofá mesmo que elas já estivessem perfeitamente no lugar. Eu quero respostas, Roberto disse, tirando o colar do bolso e colocando na mesa de centro entre eles. Beatriz olhou para o colar e ficou pálida. Ela se sentou pesadamente na poltrona, uma mão indo até a garganta. De onde você tirou isso? Uma menina me deu ontem no cemitério. Ela disse que uma mulher loira deu isso para ela e pediu que entregasse para mim. Isso é loucura, Roberto. Você está vendo coisas e está em choque, é normal? E as flores? Ele interrompeu, a voz subindo. As rosas amarelas que alguém deixou no túmulo? Você deixou? Que flores? Eu não deixei flores nenhuma. Eu nem fui ao cemitério desde o enterro. Roberto se levantou e começou a andar pela sala, as mãos apertadas em punhos. Alguém está deixando flores lá. Alguém deu o colar da Helena para uma menina, e eu quero saber quem. Beatriz também se levantou, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Roberto, você precisa aceitar o que aconteceu. Helena se foi. Não adianta ficar procurando sinais que não existem. O colar existe, ele gritou, pegando o objeto e segurando na frente dela. As flores existem, e aquela menina existe. Ela me disse que a lápide está vazia. Está vazia? Beatriz repetiu, a voz saindo num sussurro estranho. Por que ela diria isso? Eu não sei. Por isso estou aqui. Você organizou tudo, você cuidou de tudo. Me conta exatamente o que aconteceu. Beatriz voltou a se sentar, passando as mãos pelo rosto. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Helena estava dirigindo sozinha na estrada. Você estava em São Paulo, numa reunião. Ela tinha ido visitar uma amiga no interior. Quando voltava, perdeu o controle do carro em uma curva. E o corpo? Beatriz engoliu seco. Roberto, nós já conversamos sobre isso. Você não quis ver. Você pediu para não ver. Mas você viu? Ela hesitou. Eu identifiquei. Era ela. Você tem certeza absoluta? Como você pode me perguntar isso? Beatriz se levantou novamente, a voz tremendo de raiva ou medo. Roberto não conseguia distinguir. Ela era minha irmã.
Você acha que eu não reconheceria minha própria irmã? Então me explica esse colar, me explica essas flores, me explica uma menina dizendo que a lápide está vazia. Eu não sei, Beatriz gritou de volta. Eu não sei, Roberto. Talvez alguém esteja te pregando uma peça cruel, ou talvez você esteja tendo alucinações de tanto sofrimento. Roberto começou a andar pela sala novamente, a mente trabalhando freneticamente. Ele parou de repente e olhou para Beatriz. Você falou com Helena antes dela sair naquele dia? Beatriz desviou o olhar. Falei. Sobre o quê? Coisas normais, nada importante. Beatriz, olha para mim. Roberto se aproximou dela. Olha para mim e me diz se tinha alguma coisa errada com a Helena nos últimos tempos. Beatriz finalmente olhou nos olhos dele, e Roberto viu algo ali que o fez recuar. Era culpa. Era conhecimento. Era segredo. Ela não estava feliz, Beatriz disse baixinho. Como assim? Nos últimos meses, ela estava diferente, mais quieta, mais distante. Por quê? O que estava acontecendo? Beatriz balançou a cabeça. Não era nada específico. Era a vida dela, com você. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Roberto, quando foi a última vez que você realmente conversou com sua esposa? Quando foi a última vez que você jantou em casa? Que chegou antes das 10 da noite? Que passou um fim de semana inteiro com ela sem olhar para o celular? Cada pergunta era uma facada. Roberto abriu a boca para se defender, mas não encontrou palavras. Ela tentou te falar. Beatriz continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tantas vezes. Mas você sempre tinha uma reunião, sempre tinha uma viagem, sempre tinha algo mais importante. Eu estava construindo um império para ela, para dar uma vida boa para ela. Ela não queria um império, ela queria você. O silêncio que caiu na sala era pesado como chumbo. Roberto se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Ela te falou alguma coisa? Antes de ir embora naquele dia? Beatriz demorou para responder. Ela disse que estava cansada, que precisava pensar, que talvez precisasse de um tempo longe. Longe de mim. Beatriz não respondeu, mas o silêncio era resposta suficiente. Roberto ficou ali sentado por mais alguns minutos processando tudo. Depois se levantou, pegou o colar da mesa e caminhou até a porta. Se você souber de alguma coisa, qualquer coisa, me conta, ele disse sem olhar para trás. Roberto, espera, Beatriz chamou. Ele parou com a mão na maçaneta. Deixa ela ir. Onde quer que ela esteja agora, deixa ela descansar em paz. Ele não respondeu. Apenas saiu, fechando a porta atrás de si. No carro, Roberto ficou parado por um longo tempo antes de ligar o motor. As palavras de Beatriz ecoavam em sua cabeça. A culpa começava a se misturar com a confusão e o desespero. Ele pegou o celular e ligou para o escritório da empresa funerária que tinha cuidado do enterro. Uma secretária atendeu com aquela voz profissional e gentil que todos naquele ramo pareciam ter. Boa tarde, Funerária Paz Eterna, como posso ajudá-lo? Meu nome é Roberto Almeida. Vocês cuidaram do funeral da minha esposa há 3 dias. Sim, senhor Almeida. Meus sentimentos. Em que posso ajudá-lo? Eu preciso falar com a pessoa que cuidou diretamente do caso. Quem foi? Um momento, por favor. Houve uma pausa, sons de papéis sendo mexidos, teclas sendo digitadas. Foi o senhor Maurício Tavares quem cuidou pessoalmente do caso, senhor Almeida. Ele está disponível se o senhor quiser conversar. Eu quero ir até aí agora. Vocês estão abertos? Sim, senhor. Até às 6 da tarde. Roberto olhou o relógio. Eram 2h15. Ele tinha tempo. Eu vou aí em 15 minutos. A funerária ficava em uma área comercial discreta, num prédio antigo, mas bem conservado. Roberto estacionou na frente e entrou pela porta de vidro com letras douradas. O lugar cheirava a flores e produtos de limpeza. As paredes eram pintadas de bege claro, com quadros de paisagens tranquilas pendurados em intervalos regulares. Uma música suave tocava baixinho pelos alto-falantes. A mesma secretária que tinha atendido o telefone o recebeu. Era uma mulher de uns 50 anos,
com cabelos grisalhos presos em um coque e óculos de armação fina. Senhor Almeida, o senhor Maurício está esperando o senhor na sala 2. Por favor, me acompanhe. Roberto seguiu ela por um corredor até uma pequena sala de reuniões. Maurício Tavares estava de pé ao lado de uma mesa de madeira escura, usando um terno cinza impecável. Ele devia ter uns 60 anos, magro, com cabelos completamente brancos penteados para trás. Senhor Almeida, ele estendeu a mão. Meus mais sinceros sentimentos por sua perda. Roberto apertou a mão dele, mas não disse nada. Eles se sentaram. Em que posso ajudá-lo? Maurício perguntou, juntando as mãos sobre a mesa. Eu quero saber exatamente o que aconteceu. Todo o processo. Maurício piscou algumas vezes, surpreso. Senhor, o senhor quer dizer o procedimento do funeral? Eu quero saber tudo. Desde quando vocês receberam o corpo até o momento do enterro? Maurício pareceu desconfortável. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta com alguns documentos. Bem, nós recebemos o contato da cunhada do senhor, a senhora Beatriz, no dia do acidente. Ela forneceu todas as informações necessárias e autorizou os procedimentos. O senhor viu o corpo? Maurício hesitou. Pessoalmente, não. Minha equipe cuidou da preparação. Quem da sua equipe? Nosso preparador-chefe, o senhor Vicente. Mas, senhor Almeida, posso perguntar por que essas questões? Eu preciso ter certeza. Certeza de quê, senhor? De que era ela? Maurício ficou em silêncio por um momento longo. Ele ajustou os óculos, passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Senhor Almeida, eu entendo que o luto pode trazer muitas dúvidas e questionamentos, mas posso assegurar que todos os procedimentos foram feitos corretamente. Eu não perguntei sobre procedimentos. Eu perguntei se o senhor pode me garantir que o corpo que foi enterrado era da minha esposa. A cunhada do senhor fez a identificação formal. Está tudo documentado. Eu quero falar com Vicente. Senhor, eu não acho apropriado. Eu quero falar com Vicente agora. Roberto repetiu, a voz saindo mais dura. Maurício suspirou e pegou o telefone interno. Vicente, pode vir até a sala 2, por favor? Alguns minutos depois, um homem robusto de uns 40 anos entrou na sala. Ele tinha olhos cansados e mãos grandes que pareciam ter visto muito trabalho. Vicente, o senhor Almeida gostaria de fazer algumas perguntas sobre o caso da senhora Helena Almeida. Vicente olhou de Maurício para Roberto. Claro, senhor. O que o senhor quer saber? Você preparou o corpo da minha esposa para o funeral? Vicente assentiu. Sim, senhor. Você pode me descrever o que viu? Vicente pareceu desconfortável, olhando para Maurício como se pedisse permissão. Maurício fez um gesto com a cabeça. Senhor, não sei se é apropriado entrar em detalhes. Eu preciso saber. Vicente respirou fundo. O corpo chegou numa sexta à tarde. Tinha bastante dano do acidente. A gente fez o melhor que pôde para deixar apresentável para o velório. Tinha alguma marca específica? Alguma coisa que você lembra? Vicente pensou por um momento. Tinha uma tatuagem pequena no pulso esquerdo. Um passarinho, acho. Roberto sentiu o ar sair dos pulmões. Helena realmente tinha aquela tatuagem. Um pequeno beija-flor que ela tinha feito quando tinha 20 anos, antes de conhecê-lo. Mais alguma coisa? Uma aliança de casamento. A gente deixou porque a cunhada pediu. Roberto lembrou da aliança. Ele tinha dado para Helena no dia do casamento, 15 anos atrás. Era de ouro branco com pequenos diamantes incrustados. O senhor pode me mostrar os documentos? O atestado, tudo? Maurício abriu a pasta e espalhou vários papéis sobre a mesa. Roberto pegou cada um e leu com atenção. Atestado de óbito. Assinado por um médico legista que Roberto não conhecia. Causa da morte listada como trauma múltiplo devido a acidente automobilístico. Data e hora do acidente. Local onde o corpo foi encontrado. Autorização de sepultamento. Assinada por Beatriz como parente mais próxima disponível, já que Roberto estava em choque. Documentos do cemitério. Compra da jazigo perpétuo. Autorização para o enterro. Tudo parecia em ordem. Tudo parecia oficial. Mas alguma coisa ainda incomodava Roberto,
uma sensação no fundo do peito que ele não conseguia explicar. Posso ter cópias disso? Ele perguntou. Claro, senhor. Maurício disse, claramente aliviado que a conversa estava terminando. Vou pedir para a secretária fazer as cópias. Enquanto esperava, Roberto perguntou mais uma coisa. O caixão foi lacrado? Sim, senhor. Maurício respondeu. É procedimento padrão em casos com esse tipo de trauma. Então não teve velório de caixão aberto? Não, senhor. A cunhada achou melhor assim, e nós concordamos. Roberto assentiu lentamente. Ele lembrava vagamente do funeral. Lembrava do caixão fechado, das flores em cima, das pessoas passando e dando os pêsames. Mas tudo era nebuloso, como se tivesse acontecido debaixo d'água. A secretária voltou com as cópias e Roberto guardou tudo em uma pasta que ela forneceu. Ele agradeceu e saiu, deixando Maurício e Vicente claramente aliviados com sua partida. No carro, Roberto ficou olhando para os documentos. Tudo parecia legítimo, mas então por que ele ainda sentia que algo estava errado? Ele pegou o celular e pesquisou o nome do médico legista que tinha assinado o atestado. Dr. Carlos Mendes. Encontrou um consultório em uma área afastada da cidade. O horário de atendimento mostrava que o médico ainda deveria estar lá. Roberto ligou o carro e foi até o endereço. O consultório do Dr. Mendes ficava em um prédio comercial velho, no terceiro andar sem elevador. Roberto subiu as escadas e encontrou uma porta com uma placa simples. Bateu. Uma enfermeira idosa abriu. Sim? Eu preciso falar com o Dr. Mendes. O senhor tem consulta marcada? Não, mas é urgente. É sobre um atestado de óbito que ele assinou. A enfermeira o fez entrar em uma pequena sala de espera, com cadeiras de plástico e revistas velhas. Alguns minutos depois, um homem de uns 65 anos, com barriga saliente e óculos de fundo de garrafa, apareceu. Eu sou o Dr. Mendes. O senhor queria falar comigo? Roberto mostrou a cópia do atestado. O senhor assinou isso? O médico pegou o papel e olhou por cima dos óculos. Sim, parece ser minha assinatura. Por quê? Eu sou o marido da mulher que está neste atestado. Eu quero saber exatamente o que o senhor viu. O Dr. Mendes voltou para seu consultório e pediu para Roberto entrar. Ele se sentou atrás de uma mesa bagunçada, cheia de papéis, e procurou em seus arquivos. Helena Cristina Almeida. Ele murmurou, folheando algumas pastas. Ah, sim. Acidente de carro na rodovia. Trauma múltiplo. O senhor examinou o corpo pessoalmente? O médico pareceu pensar. Não todos os casos eu examino pessoalmente. Às vezes, os exames preliminares são feitos pelos técnicos e eu apenas assino, baseado nos relatórios. E neste caso? Este caso... Ele procurou entre os papéis. Foi no fim de semana, se não me engano. Eu estava de plantão, mas tinha muitos casos. Deixa eu ver. Ele puxou um relatório e leu em silêncio. Segundo o relatório do técnico, o corpo chegou do local do acidente, já com confirmação preliminar de óbito pelos paramédicos. Eu assinei o atestado formal baseado nas evidências apresentadas e nas fotos do local. Fotos? O senhor tem essas fotos? Senhor, eu não sei se posso mostrar isso. São imagens perturbadoras e... Doutor, por favor, eu preciso ver. O Dr. Mendes hesitou, mas acabou abrindo uma gaveta trancada e tirando um envelope. Ele espalhou algumas fotos sobre a mesa, virando-as para que Roberto pudesse ver. Roberto sentiu o estômago revirar. As fotos mostravam um carro completamente destruído, amassado contra uma árvore. Havia manchas escuras que ele preferiu não pensar sobre. Mas uma das fotos mostrava algo que chamou sua atenção. Posso ver essa mais de perto? Ele apontou. O médico passou a foto. Era uma imagem do interior do carro. Roberto podia ver o volante, os bancos, o painel destruído. E pendurado no retrovisor um pequeno objeto que ele reconheceu. Era um chaveiro que ele tinha dado para Helena anos atrás. Um pequeno elefante de pelúcia azul que ela sempre mantinha no carro. Mas tinha algo errado. O carro na foto era um sedã prata. O carro de Helena era um SUV branco. Doutor, Roberto disse, a voz tremendo. Que tipo de carro era este? O médico olhou para o relatório. Diz aqui que era um Honda Civic prata, modelo 2018.
Minha esposa dirigia um Toyota RAV4 branco, modelo 2020. O Dr. Mendes pegou o relatório e leu novamente, desta vez com mais atenção. Seu rosto foi ficando pálido. Deve ter havido um erro na documentação, ele disse, a voz falhando. Um erro? Roberto se levantou, batendo as mãos na mesa. Como pode ter um erro desses? Senhor, por favor, se acalme. Vou verificar imediatamente. O médico começou a revirar seus arquivos freneticamente, pegando papéis, lendo, descartando. Quanto mais ele procurava, mais nervoso ficava. Eu não entendo, ele murmurou. Isso não deveria ter passado. Nós temos protocolos, verificações. Onde está o corpo agora? Roberto perguntou. Já foi sepultado, segundo o relatório. Eu quero uma exumação. Senhor, isso requer autorização judicial, uma série de procedimentos. Então me diz como eu consigo isso? O Dr. Mendes tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. O senhor vai precisar de um advogado. Vai precisar entrar com um pedido formal explicando os motivos. Mas, senhor Almeida, eu preciso ser honesto. Eu olhei os relatórios agora e há algumas inconsistências. Que tipo de inconsistências? O horário do acidente não bate com o horário que o corpo deu entrada aqui. A descrição física tem algumas divergências. E o tipo de carro, como o senhor apontou. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O senhor está me dizendo que talvez não seja minha esposa que foi enterrada? Eu estou dizendo que há dúvidas suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada. Roberto pegou todas as cópias que o médico podia fornecer e saiu do consultório praticamente correndo. No carro, ele ligou para seu advogado pessoal, Dr. Fernando Pacheco. Roberto, como você está? Fernando atendeu com aquela voz amigável, mas profissional. Fernando, eu preciso da sua ajuda, agora. Claro, o que aconteceu? Roberto contou tudo. O colar, as flores, a menina, as inconsistências nos documentos, o carro errado. Fernando ouviu em silêncio. Roberto, ele disse quando Roberto terminou. Isso é muito sério. Se há mesmo inconsistências na documentação, nós podemos pedir uma exumação. Mas você precisa estar preparado para o que pode encontrar. Eu só preciso saber a verdade. Vou começar a preparar os documentos amanhã de manhã. Enquanto isso, tenta descansar. Você passou por muita coisa. Mas Roberto não podia descansar. Ele voltou para casa e passou a noite inteira no escritório, olhando para documentos, fazendo anotações, tentando montar um quebra-cabeça que tinha peças demais faltando. No dia seguinte, ele voltou ao cemitério. Desta vez foi direto procurar a menina. Ele andou por entre os túmulos olhando em cada canto, perguntando para os funcionários se tinham visto uma criança de uns 7 ou 8 anos, cabelos castanhos despenteados, roupas sujas. Um dos zeladores acenou que sim. Ah, eu conheço ela. A Júlia. Ela vive por aqui perto, numa comunidade do outro lado da rua. Às vezes vem pedir esmola na entrada do cemitério. Você sabe onde exatamente ela mora? Não sei não, senhor. Mas ela costuma aparecer por aqui no meio da tarde. Roberto esperou. Ficou sentado em um banco perto da entrada, ignorando os olhares curiosos dos visitantes, ignorando o sol quente, ignorando a fome e a sede. Ele só queria encontrar aquela menina novamente. Eram quase 4 da tarde, quando ele finalmente a viu. Júlia apareceu caminhando pela calçada do lado de fora do cemitério. Os pés ainda descalços, a mesma camiseta marrom suja. Roberto se levantou e foi até ela, mas desta vez com mais cuidado, sem querer assustá-la de novo. Júlia? Ele chamou suavemente. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e assustados, pronta para correr. Ei, calma. Eu não vou te machucar. Eu só quero conversar. O senhor é aquele homem que gritou comigo. Eu sei. Eu sinto muito. Eu estava muito nervoso. Mas eu preciso que você me ajude. Júlia ficou parada, balançando de um pé para o outro, claramente indecisa. Você está com fome? Roberto perguntou. Eu posso te comprar um lanche. Os olhos da menina se iluminaram. Pode? Claro, vem comigo. Tinha uma padaria a 2 quadras dali. Roberto levou Júlia até lá e pediu para ela escolher o que quisesse. Ela pegou um sanduíche de presunto e queijo,
um suco de laranja e um pão de chocolate. Eles se sentaram em uma mesinha do lado de fora. Enquanto Júlia comia com uma fome que partia o coração, Roberto esperou pacientemente. Quando ela terminou e limpou a boca com as costas da mão, ele perguntou gentilmente: Júlia, você pode me contar sobre a senhora que te deu aquele colar? Júlia tomou mais um gole de suco antes de responder. Ela era bonita. Tinha cabelo amarelo comprido e olhos verdes. Ela estava num lugar onde as pessoas dão comida de graça. Que lugar é esse? É uma casa grande, perto da igreja do bairro da Vila Esperança. Eles dão comida todo dia para o povo que não tem. E a senhora estava lá? Júlia assentiu. Ela estava ajudando a servir a comida. Ela foi muito legal comigo. Me deu um prato bem cheio e até sobremesa. Depois me chamou e me deu aquele colar dizendo que era muito importante. O que mais ela disse? Ela disse que se eu visse um homem triste chorando sozinho no cemitério, era para dar o colar para ele. Ela disse que o homem ia entender. Ela falou o nome dela? Júlia pensou, mordendo o lábio. Acho que era Helena. Era Helena. Ela me fez repetir o nome várias vezes para eu não esquecer. Roberto sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Era Helena. Tinha que ser Helena. Mas como? Por quê? Júlia, você pode me levar nesse lugar? No lugar onde você viu ela. A menina assentiu. Posso, mas é longe. A gente tem que pegar ônibus. Tudo bem, eu pago. Eles pegaram 2 ônibus diferentes, atravessando a cidade até chegar em um bairro humilde, com casas simples e ruas de terra. Júlia levou Roberto até uma construção maior, que parecia ter sido uma escola antiga. Tinha uma faixa na frente. Centro Comunitário Mãos Solidárias. Refeições gratuitas. Era quase hora do jantar, e já tinha uma fila de pessoas esperando do lado de fora. Roberto entrou pela porta principal e encontrou uma mulher de uns 55 anos organizando mesas. Boa tarde, ele disse. Eu estou procurando uma mulher que trabalha aqui. Cabelos loiros, olhos verdes, uns 40 anos. A mulher parou o que estava fazendo e olhou para ele com curiosidade. Ah, você deve estar falando da Cristina. Ela ajudou aqui por umas 2 semanas, mas já faz uns dias que não aparece. Cristina. O nome do meio de Helena era Cristina. A senhora sabe onde eu posso encontrá-la? Não sei não. Ela apareceu aqui um dia oferecendo ajuda e nós aceitamos. Ela não falava muito sobre ela, mas trabalhava bem. Sempre gentil com todo mundo, especialmente com as crianças. Ela deixou algum endereço, telefone? Nada. Como eu disse, ela era bem reservada. Mas ela estava bem? Parecia estar bem? A mulher pensou por um momento. Ela parecia triste. Sabe quando a pessoa sorri, mas os olhos não sorriem junto? Era assim. Mas ela gostava de estar aqui, isso dava para ver. Ela ficava mais leve quando estava servindo comida, conversando com o pessoal. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele imaginou Helena ali, naquele lugar simples, servindo comida para estranhos, procurando por algo que ele nunca tinha conseguido dar para ela. Se ela voltar, Roberto disse, tirando um cartão de visita do bolso. Por favor, me liga. É muito importante. A mulher pegou o cartão e leu. Roberto Almeida, CEO da Almeida Empreendimentos. Nossa, o senhor é importante mesmo. Roberto quase riu da ironia. Não tão importante quanto eu achava que era. Ele agradeceu e saiu com Júlia. Do lado de fora, ele deu dinheiro suficiente para ela comprar comida por 1 semana e mais um valor extra. Júlia, se você ver a senhora Helena de novo, você pode me ligar? Ele deu outro cartão para ela, com seu número de celular escrito atrás. Eu não tenho telefone, ela disse timidamente. Então pede para alguém ligar para mim. É muito importante. Eu vou te dar mais dinheiro se você conseguir me dizer onde ela está. Júlia guardou o cartão no bolso e assentiu. Roberto voltou para casa enquanto o sol se punha. A mansão estava fria e vazia, como sempre. Ele subiu para o quarto e abriu o closet de Helena novamente. Desta vez, ele realmente olhou. Entre os vestidos caros e os sapatos de grife, ele encontrou uma pequena caixa de madeira escondida no fundo de uma gaveta.
Estava trancada, mas Roberto forçou a fechadura com uma chave de fenda. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas escritas à mão, todas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. Roberto pegou a primeira e começou a ler. Roberto, hoje faz 3 anos que a gente se casou. Eu preparei um jantar especial, comprei vinho daquela vinícola que a gente visitou na nossa lua de mel, coloquei seu prato favorito no forno. Esperei das 7 até as 10 da noite. Você ligou às 10h30 dizendo que a reunião tinha se estendido e que ia comer alguma coisa no escritório. Eu jantei sozinha, olhando para sua cadeira vazia, e chorei no prato de comida que esfriou. Você nem lembrou que era nosso aniversário. Eu não te mandei essa carta porque você ia se desculpar, ia prometer que seria diferente, e eu ia acreditar. Mas eu já não acredito mais. Helena. Roberto sentiu como se cada palavra fosse um tijolo sendo colocado sobre seu peito. Ele pegou outra carta. Roberto, hoje eu acordei sozinha de novo. Você tinha saído antes das 6 para uma reunião de emergência. Quando você voltou, eram quase 9 da noite. Você comeu alguma coisa, tomou banho e dormiu. A gente não trocou mais de 10 palavras. Eu lembro quando a gente conversava durante horas. Você me contava sobre seus sonhos, seus medos, seus planos. Eu te contava sobre o que eu tinha lido, sobre lugares que eu queria conhecer, sobre a família que eu queria ter. Quando foi que paramos de conversar? Quando eu virei só mais um item na sua lista de coisas para gerenciar. Helena. Havia mais de 30 cartas. Roberto leu cada uma, e a cada carta sentia seu mundo desmoronar um pouco mais. Cada palavra era um grito de ajuda que ele tinha ignorado. Cada frase era uma lágrima que ele não tinha visto. Cada parágrafo era um pedaço de Helena que tinha morrido lentamente enquanto ele estava ocupado demais para perceber. Uma das últimas cartas tinha apenas algumas linhas. Roberto, eu não aguento mais. Eu me sinto invisível. Eu me sinto vazia. Eu me sinto morta. Talvez seja melhor se eu realmente morrer. Pelo menos assim, você talvez sinta minha falta. Helena. Roberto deixou as cartas caírem de suas mãos e chorou. Chorou de uma forma que nunca tinha chorado antes. Chorou pela mulher que tinha amado e perdido. Chorou pelo homem que ele tinha se tornado. Chorou por todos os momentos que deixou passar, todas as conversas que não teve, todos os jantares que cancelou, todos os fins de semana que sacrificou no altar do sucesso. Ele finalmente entendeu. Helena não tinha morrido num acidente. Helena tinha fugido dele. Tinha planejado tudo meticulosamente para escapar de uma vida que estava a sufocando. E, de alguma forma, ela tinha conseguido. Mas como? Com a ajuda de quem? Roberto lembrou de Beatriz. Ela sabia alguma coisa, ele tinha certeza. Ela estava escondendo algo. E ele ia descobrir o quê. No dia seguinte de manhã, Roberto foi novamente até a casa de Beatriz. Desta vez, ele não ligou antes. Só apareceu e tocou a campainha até que ela atendesse. Quando Beatriz abriu a porta, ela já sabia por que ele estava ali. O medo estava estampado em seu rosto. Roberto, você sabia, ele disse, entrando sem ser convidado. Você sabia, o tempo todo. Beatriz fechou a porta e se virou para encará-lo. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo parecido com desafio. Sabia o quê? Que ela não morreu. Que isso tudo foi planejado. Você está louco. Para, Roberto gritou. Para de mentir. Eu encontrei as cartas. Eu encontrei as pessoas que viram ela. Eu sei sobre o carro errado, sobre a documentação falsa. Eu sei que você ajudou ela. Beatriz começou a chorar de verdade agora, soluçando com as mãos cobrindo o rosto. Ela estava sofrendo tanto, Beatriz disse entre soluços. Tanto. Você não via. Você nunca viu. Ela chorava para mim toda semana, dizendo que não aguentava mais, que se sentia presa numa gaiola de ouro. Por que você não me contou? Ela pediu. Ela implorou para eu não contar. Ela disse que você nunca ia deixar ela ir, que você ia prometer mudanças, mas nunca ia mudar de verdade. Então vocês planejaram isso? Vocês me fizeram acreditar que ela estava morta?
Beatriz se sentou no sofá, completamente derrotada. Não foi assim. Não foi tão simples. Então me conta como foi. Beatriz respirou fundo, limpando as lágrimas. Helena veio me ver há uns 3 meses. Ela estava desesperada. Disse que tinha tentado tudo, que tinha tentado conversar com você, te fazer prestar atenção, mas nada funcionava. Ela disse que se não saísse daquele casamento logo, ela ia fazer algo drástico. Ela falou em se machucar? Beatriz assentiu lentamente. Ela estava num estado muito ruim, Roberto. Muito ruim mesmo. Eu fiquei com medo do que ela pudesse fazer. E daí você decidiu ajudá-la a fingir a própria morte? Não. No começo eu tentei convencer ela a só pedir o divórcio, a sair de casa, a fazer terapia. Mas ela disse que você nunca ia aceitar, que você ia usar seu dinheiro e seus advogados para tornar tudo difícil. Eu nunca faria isso. Você não fez porque nunca precisou. Mas Helena conhecia você, Roberto. Ela sabia que você não aceita perder. Em nada. E ela tinha medo de que se ela pedisse divórcio, você ia transformar aquilo numa guerra. Roberto queria discutir, mas as palavras morreram em sua garganta porque uma parte dele sabia que Beatriz tinha razão. Como vocês fizeram? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Beatriz se levantou e foi até a cozinha. Voltou com 2 copos de água e deu um para Roberto antes de se sentar novamente. Helena conheceu uma mulher numa das aulas de yoga dela. Uma mulher que estava doente, muito doente, e não tinha família. Elas se tornaram amigas. A mulher se chamava Mariana. Roberto sentiu um calafrio. Continue. Mariana estava morrendo. Câncer em estado terminal. Ela não tinha ninguém. Nenhum parente, nenhum amigo próximo além de Helena. Ela não queria morrer num hospital. Queria morrer em paz. O que Helena fez? Ela cuidou de Mariana nas últimas semanas. Trouxe ela para ficar comigo, na verdade. Ninguém sabia. A gente cuidou dela aqui, deu os remédios para a dor, fez companhia. E quando ela morreu? Beatriz fechou os olhos. Foi numa sexta de manhã, bem cedo. Helena estava com ela. Mariana tinha aproximadamente a mesma idade que Helena, cabelos parecidos. Helena teve a ideia naquela hora. Roberto sentiu náusea. Vocês trocaram os corpos? Não exatamente. Nós preparamos Mariana. Helena colocou sua aliança nela. Colocou o colar que você tinha dado. Colocou até uma tatuagem temporária parecida com a dela. Depois nós encenamos o acidente. Como assim encenaram? Nós pegamos o carro velho de Mariana, um Civic prata. Helena dirigiu até uma estrada deserta nas montanhas. Ela bateu o carro contra uma árvore, mas saiu antes do impacto ser muito forte. Depois, nós colocamos Mariana no banco do motorista. Roberto estava passando mal. Ele se levantou e foi até a pia da cozinha, inclinando sobre ela, respirando fundo para não vomitar. Vocês usaram o corpo de uma mulher morta? Vocês mentiram para todos? Para mim? Helena não queria te machucar. Beatriz disse, mas sua voz estava fraca. Ela só queria sua liberdade. Liberdade? Ela me destruiu. Eu estive no inferno esses dias. Eu chorei sobre um túmulo vazio. Eu achei que tinha perdido a mulher que eu amava. Você já tinha perdido ela há muito tempo, Beatriz respondeu. E sua voz agora tinha raiva. Você perdeu ela quando parou de olhar para ela. Quando parou de escutar. Quando transformou o casamento de vocês num negócio que você gerenciava com uma pequena parte da sua atenção, enquanto o resto estava nas suas empresas. Isso não justifica o que vocês fizeram. Não justifica, Beatriz concordou. Mas você pediu a verdade e eu estou te dando. Roberto voltou para a sala, se sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Onde ela está? Eu não sei. Não minta para mim de novo. Eu não estou mentindo. Depois que tudo aconteceu, depois do funeral, Helena me disse que ia desaparecer completamente, que nem eu devia saber onde ela estava, porque você ia me pressionar e eu poderia acabar contando. Você tem que ter alguma forma de contato. Ela disse que ia me ligar quando estivesse pronta. Mas até agora, nada. Roberto passou as mãos pelos cabelos, a frustração e o desespero brigando dentro dele. E o corpo?
Mariana está enterrada no lugar de Helena? Beatriz assentiu. Nós demos a ela um enterro digno. Ela não tinha ninguém. Pelo menos agora ela tem um túmulo, um lugar onde alguém põe flores. Vocês estão loucas, isso é crime. Falsificação de documentos, fraude, uso indevido de cadáver. Eu sei, Beatriz gritou. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não tenho pesadelos com isso todas as noites? Mas eu escolhi ajudar minha irmã porque ela precisava de mim e porque eu vi o que aquele casamento estava fazendo com ela. Houve um longo silêncio. Roberto se sentou pesadamente na poltrona. Eu vou te processar. Vou te colocar na cadeia. Faça o que você achar que deve fazer, Beatriz disse cansada. Mas isso não vai trazer Helena de volta para você. Nada vai, Roberto murmurou. Nada nunca vai. Ele saiu da casa de Beatriz como um homem derrotado. No carro, ele ficou sentado sem ligar o motor por quase 1 hora, apenas olhando para o nada. Helena estava viva. Ela tinha planejado tudo. Tinha usado a morte de uma estranha para fingir sua própria morte e escapar dele. E de alguma forma saber disso era pior do que acreditar que ela tinha morrido num acidente, porque acidente era algo fora de controle. Era destino, era azar, era vida. Mas isso era escolha. Helena tinha escolhido uma morte falsa, ao invés de continuar viva ao lado dele. E Roberto sabia que ele era o único culpado. Nos dias seguintes, Roberto não sabia o que fazer. Ele tinha todas as peças do quebra-cabeça agora, mas não sabia como montar uma solução. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, ele não denunciou Beatriz, não falou com a polícia, não contou para ninguém o que tinha descoberto. Em vez disso, ele se afundou no trabalho como sempre fazia quando tinha problemas. Mas o trabalho não trazia o mesmo conforto de antes. As reuniões pareciam vazias. Os contratos pareciam sem sentido. Os números nas planilhas pareciam apenas números, nada mais. Seu sócio, Marcelo, um amigo de longa data, notou a mudança. Roberto, você está bem? Ele perguntou depois de uma reunião particularmente difícil, onde Roberto mal tinha prestado atenção. Estou, Roberto mentiu. Você não está. Você está diferente desde o que aconteceu. Roberto quase riu. Marcelo não fazia ideia de quão diferente as coisas realmente estavam. Eu só preciso de um tempo. Tire uma folga, viaja, descansa. A empresa pode funcionar sem você por algumas semanas. Era exatamente o que Helena tinha dito em uma das cartas, que a empresa podia funcionar sem ele, mas ele estava tão convencido de sua própria importância que não conseguia ver isso. Talvez eu faça isso, Roberto disse, mas não tinha certeza se estava falando sério. Naquela noite, ele voltou ao cemitério. Era estranho estar ali sabendo a verdade, sabendo que Mariana, uma mulher que ele nunca conheceu, estava enterrada sob o nome de sua esposa. Ele colocou flores na lápide mesmo assim, não pelas flores em si, mas porque parecia importante. Mariana tinha cuidado de Helena em seus últimos momentos, mesmo sem saber. Ela merecia ter alguém lembrando dela. Enquanto estava ali, Júlia apareceu. Roberto nem tinha visto ela se aproximar. Oi, ela disse timidamente. Oi, Júlia. Eu vi ela de novo. Roberto sentiu o coração pular. Quando? Onde? Ontem à noite, no centro comunitário. Ela estava lá de novo, servindo comida. Ela ainda está lá agora? Júlia balançou a cabeça. Não. Ela foi embora faz tempo, mas eu conversei com ela. O que ela disse? Ela perguntou sobre você. Perguntou se eu tinha te dado o colar, se você tinha ficado bravo. E o que você disse? Eu disse que você ficou bravo no começo, mas depois foi legal comigo. Comprou comida para mim. Ela pareceu feliz com isso. Roberto se ajoelhou para ficar na altura de Júlia. Ela disse mais alguma coisa? Disse onde ela está morando. Não, mas ela deu isso para mim. Júlia tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Disse que se eu te visse de novo, era para te dar. Roberto pegou o papel com as mãos tremendo. Abriu com cuidado. Dentro tinha apenas um endereço escrito à mão. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem.
Apenas um endereço em uma cidade a algumas horas dali. Júlia, você é uma ótima menina, Roberto disse, dando mais dinheiro para ela. Muito obrigado. Júlia sorriu e saiu correndo, os pés descalços fazendo barulho no cascalho do cemitério. Roberto ficou olhando para aquele endereço por um longo tempo. Helena estava lhe dando uma escolha. Ela estava dizendo onde estava, mas cabia a ele decidir o que fazer com essa informação. Ele podia ignorar. Podia deixar ela seguir sua vida. Podia fingir que nada disso tinha acontecido e continuar com a vida dele. Ou ele podia ir até lá. Roberto dobrou o papel com cuidado e o colocou no bolso. Ele já sabia o que ia fazer. No dia seguinte, bem cedo, Roberto pegou o carro e começou a dirigir. Não levou o motorista, não levou segurança, não levou nada além de si mesmo e aquele pedaço de papel com o endereço. A viagem levou 3 horas. A cidade era pequena, tranquila, muito diferente da agitação de São Paulo. As ruas eram arborizadas, as casas simples, mas bem cuidadas. Tinha uma praça no centro com um coreto antigo e crianças brincando. Roberto seguiu as direções do GPS, até uma rua estreita com casinhas coloridas. O endereço que Helena tinha dado era uma casa azul clara com uma pequena varanda na frente e vasos de flores nas janelas. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou ali sentado apenas olhando. Não sabia o que ia dizer, não sabia como ela ia reagir, não sabia se ela ia mandar ele ir embora ou se ia conversar com ele. Depois de quase 20 minutos, a porta da frente se abriu e Helena saiu. Ela estava diferente. Ainda linda, ainda com aqueles cabelos loiros que ele amava, ainda com aqueles olhos verdes que o faziam esquecer de tudo. Mas ela estava diferente de uma forma que ele não conseguia explicar. Ela usava uma camiseta simples e jeans, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Tinha um sorriso pequeno no rosto, enquanto regava as plantas da varanda. Roberto a observou por mais alguns minutos, vendo ela cuidar das flores, vendo ela olhar para o céu e sentir o sol no rosto, vendo ela parecer leve, feliz. Algo que ela não parecia há anos quando estava com ele. Finalmente, ele abriu a porta do carro e saiu. Helena ouviu o som e olhou na direção dele. Quando seus olhos se encontraram, o sorriso dela desapareceu. Ela deixou o regador cair, a água se espalhando pelos degraus da varanda. Roberto, ela disse, e sua voz era um sussurro que ele conseguiu ouvir mesmo através da distância. Ele atravessou a rua caminhando devagar, dando a ela tempo para entrar e trancar a porta se quisesse. Mas ela não se moveu, apenas ficou ali, parada, as mãos apertando o corrimão da varanda. Como você me achou? Ela perguntou quando ele parou no portão. Júlia, você deu um endereço para ela. Eu não achei que você viria tão rápido. Eu viria em qualquer momento. Eu estive procurando por você desde que eu vi seu túmulo. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Você não devia estar aqui. Eu sei que você acha isso, mas eu precisava vir. Eu precisava te ver. Precisava saber se você estava bem. Eu estou bem. Agora você já sabe. Pode ir embora. Helena, por favor. Eu só quero conversar. Nós não temos nada para conversar. Nós temos 15 anos para conversar. 15 anos de casamento, de vida juntos, de você me ignorando? Helena interrompeu, e pela primeira vez havia raiva em sua voz. De você me tratando como um móvel bonito na sua casa perfeita? Roberto recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sei que eu falhei com você. Eu sei que eu não fui o marido que eu deveria ter sido. Você nem foi um marido. Você foi um estranho que dormia na mesma cama que eu. Eu sei, Roberto disse, e as lágrimas começaram a cair. Eu sei e eu sinto muito. Eu sinto muito mais do que você pode imaginar. Helena também estava chorando agora, mas ela continuava parada na varanda, mantendo distância. Suas desculpas não mudam nada. Não mudam os anos que eu passei esperando você olhar para mim. Não mudam as noites que eu chorei sozinha. Não mudam o vazio que eu sentia mesmo estando casada. Eu sei que não mudam. Mas eu precisava dizer mesmo assim. Eu precisava que você soubesse que eu entendi, finalmente. Você entendeu o quê?
que eu te perdi muito antes de você forjar sua morte, que eu estava tão ocupado construindo um império que esqueci de construir um casamento, que eu tive a mulher mais incrível ao meu lado e joguei isso fora porque achei que dinheiro e sucesso eram mais importantes. Helena desceu os degraus da varanda lentamente. Ela parou a alguns metros dele, ainda mantendo o portão entre os dois. Você leu as cartas? Ela perguntou. Cada uma delas. E cada uma foi como uma facada. Bom, por que escrever cada uma foi como uma facada também? Por que você nunca me mandou? Por que você nunca me mostrou? Porque eu tentei te mostrar de outras formas. Eu tentei conversar, tentei pedir sua atenção, tentei de tudo. Mas você sempre tinha algo mais importante para fazer. Você está certa, Roberto disse. Você tem toda a razão. E eu não tenho desculpa. Eu só tenho arrependimento. Houve um longo silêncio. Helena olhou para ele. Realmente olhou. Pela primeira vez em anos, talvez. Ela viu as olheiras, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Por que você veio aqui, Roberto? O que você quer de mim? Eu não sei, ele admitiu. Eu não vim aqui querendo te arrastar de volta. Eu vim porque eu precisava te ver. Precisava te pedir desculpas. Precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. E depois? Você vai voltar para São Paulo e continuar sua vida? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Nada faz sentido mais. Helena piscou surpresa. O quê? O trabalho, a empresa, a casa grande e vazia. Nada disso importa sem você. E eu sei que isso é egoísta da minha parte, porque eu só percebi isso agora que te perdi. Mas é a verdade. Roberto, eu não estou pedindo para você voltar. Ele interrompeu. Eu não estou pedindo nada. Eu só queria que você soubesse que eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo de ter te perdido. E que se você me deixar fazer parte da sua vida de alguma forma, qualquer forma, eu prometo que vou ser diferente. Helena limpou as lágrimas do rosto. Você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer essas coisas. Ela disse, a voz tremendo. Você não pode aparecer depois de tudo e esperar que eu acredite que você mudou. Eu não espero que você acredite. Eu só estou te pedindo uma chance de provar. Provar como? Por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Até a próxima reunião importante aparecer? Roberto deu um passo para trás, sentindo o peso das palavras dela. Pelo tempo que for preciso. E eu sei que não tenho direito de pedir isso. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas, Helena, esses dias sem você, achando que você tinha partido para sempre, foram os piores da minha vida. E quando descobri a verdade, quando entendi o que eu tinha feito com você, com o nosso casamento, eu percebi que eu tinha sido um idiota cego. Você foi mais do que idiota, Helena disse, e havia uma dureza em sua voz que ele nunca tinha ouvido antes. Você foi cruel. Cruel da pior forma, porque não era uma crueldade proposital. Era negligência. Era indiferença. E isso machuca mais do que qualquer coisa. Você tem razão, toda razão. Helena olhou para a casa atrás dela, depois para ele novamente. Eu construí uma vida aqui. Pequena, simples, mas é minha. Eu acordo quando quero, faço o que quero, não preciso esperar ninguém que nunca chega. Eu encontrei paz, Roberto. Finalmente. E eu não quero tirar isso de você, Roberto disse rapidamente. Eu juro que não quero. Eu só queria te ver, te falar. Não sei nem o que eu esperava ao vir aqui. Helena suspirou e abriu o portão. Roberto não se moveu, esperando um convite explícito. Entra, ela disse finalmente. Mas só porque você veio de longe e está chovendo. Roberto olhou para o céu. Ela tinha razão. Pequenas gotas começavam a cair, e ele nem tinha percebido. Ele seguiu ela até a varanda e depois para dentro da casa. O interior era pequeno e aconchegante. Uma sala de estar com um sofá de tecido florido, uma mesinha de centro com livros empilhados, cortinas brancas nas janelas. Tudo tão diferente da mansão moderna e fria onde moravam antes. Você quer café? Helena perguntou, mais por educação do que por vontade real. Se não for incômodo. Ela foi até a cozinha pequena e começou a preparar o café.
Roberto ficou parado na sala, olhando ao redor. Tinha fotos nas paredes. Fotos de Helena sorrindo, de lugares que ele não reconhecia, de pessoas que ele nunca tinha visto. Uma vida inteira que ela tinha construído sem ele. Você tem amigos aqui, ele disse apontando para as fotos. Tenho. Bons amigos. Pessoas que me aceitaram sem saber meu passado, sem saber quem eu era antes. Quem você contou que era? Cristina. Apenas Cristina. Uma mulher que estava começando de novo depois de uma vida difícil. E eles acreditaram. Por que não acreditariam? Eu não tenho mais roupas de grife, não tenho mais joias caras, não tenho mais nada que me conecte àquela vida. Sou só uma mulher comum vivendo uma vida comum. Roberto sentiu a pontada de dor nessas palavras. Helena tinha preferido ser comum sem ele do que ter todo o luxo ao lado dele. Helena voltou com 2 xícaras de café e se sentou na poltrona, deixando o sofá para ele, mantendo distância mesmo dentro da própria casa. Como você conseguiu tudo isso? Roberto perguntou. O dinheiro, os documentos, essa casa? Você realmente quer saber? Quero. Helena tomou um gole do café antes de responder. Durante os últimos 2 anos, eu fui guardando dinheiro. Pequenas quantias que você nunca notava faltando. Você me dava uma mesada generosa que eu mal usava e eu fui guardando. Quando conheci Mariana e percebi que ela não ia durar muito, comecei a planejar mais seriamente. A Beatriz me contou sobre Mariana, sobre o que vocês fizeram. Helena o olhou nos olhos. Você me odeia por isso? Não. Eu devia, talvez. Mas não. Eu só fico triste que você achou que precisava ir tão longe para escapar de mim. Eu precisava. Você não entende? Se eu só tivesse pedido o divórcio, você teria tentado me convencer a ficar. Teria usado seu charme, suas promessas, talvez até seus advogados, e uma parte de mim, aquela parte que ainda te amava apesar de tudo, teria cedido. E então, nada teria mudado de verdade. Então a única forma era me fazer acreditar que você estava morta. Era a única forma de eu ser livre de verdade. Livre de você, livre das expectativas, livre daquela vida que estava me matando por dentro. Roberto colocou a xícara na mesinha, as mãos tremendo um pouco. Você ainda me ama? Ele perguntou e imediatamente se arrependeu. Desculpa, eu não devia ter perguntado isso. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café em suas mãos. Eu não sei, ela disse finalmente. Tem uma parte de mim que sempre vai amar o homem que você era quando nos conhecemos. Aquele Roberto que me levava para jantar em botequins baratos, que ficava acordado comigo conversando até o sol nascer, que dizia que eu era mais importante que qualquer negócio do mundo. Eu era sincero quando dizia isso. Eu sei. E foi por isso que doeu tanto quando você mudou. Quando o sucesso te transformou em alguém que eu não reconhecia mais. Eu posso voltar a ser aquele homem. Ou pelo menos tentar. Helena balançou a cabeça. Não funciona assim, Roberto. Você não pode simplesmente apagar 15 anos. Você não pode fingir que nada aconteceu. Eu não quero fingir. Eu quero consertar. Algumas coisas não têm conserto. Algumas coisas, quando quebram, deixam cicatrizes que nunca desaparecem completamente. A chuva começou a cair mais forte lá fora. Roberto olhou pela janela, vendo as gotas escorrendo pelo vidro. Eu posso ficar na cidade por alguns dias? Ele perguntou. Não aqui na sua casa, mas na cidade. Eu vi uma pousada na praça principal. Por quê? Porque eu não quero ir embora ainda. Porque eu quero te provar que eu falo sério. Porque eu não tenho mais nada me esperando em São Paulo que seja realmente importante. Helena o olhou com surpresa. E seu trabalho? Suas empresas? Eu tenho um sócio competente. Eu tenho gerentes competentes. A verdade é que eu não preciso estar lá todo dia. Eu sempre achei que precisava, mas era só minha arrogância me dizendo que nada funcionava sem mim. Roberto, só alguns dias. Depois eu vou embora se você pedir. Mas me dá alguns dias para te mostrar que eu mudei. Ou que pelo menos estou tentando mudar. Helena ficou em silêncio, claramente pensando. Roberto podia ver o conflito em seus olhos. A parte dela que queria dizer não, mas também a parte que talvez quisesse dar uma chance.
3 dias, ela disse finalmente. Você pode ficar 3 dias, mas eu não prometo nada. Eu não prometo que vou te perdoar ou que vamos voltar a ser o que éramos. Eu não estou pedindo promessas. Só estou pedindo tempo. Helena assentiu. 3 dias. E depois você vai embora e me deixa continuar minha vida. Se é isso que você quiser, sim. Roberto terminou o café e se levantou para ir embora. Na porta, ele parou e olhou para ela mais uma vez. Obrigado por me receber. Sei que você não precisava fazer isso. Eu sei. Mas apesar de tudo, eu também precisava de um encerramento. Precisava te falar tudo isso que eu nunca falei. Pode falar mais. Nos próximos 3 dias, pode falar tudo o que você segurou durante esses anos. Eu mereço ouvir cada palavra. Helena não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Roberto saiu e correu até o carro sob a chuva. A pousada que ele tinha visto na praça era simples, mas limpa. Ele alugou um quarto pequeno com uma cama de casal, uma mesinha e uma janela que dava para a praça. Tão diferente dos hotéis 5 estrelas que ele normalmente ficava. Naquela noite, Roberto não dormiu. Ficou deitado olhando para o teto, pensando em tudo o que Helena tinha dito. Cada palavra era verdadeira. Cada acusação era justa. E cada dor que ele via nos olhos dela era culpa dele. No dia seguinte, ele acordou cedo e foi até uma padaria pequena na praça. Comprou pão fresco, café e algumas frutas. Levou tudo até a casa de Helena e bateu na porta. Ela abriu de roupão, claramente tendo acabado de acordar. Olhou para ele e para a sacola em suas mãos com confusão. O que você está fazendo aqui tão cedo? Eu trouxe café da manhã. Pensei que a gente podia tomar junto. Como a gente fazia no começo, lembra? Helena hesitou, mas acabou abrindo a porta e deixando ele entrar. Eles tomaram café na pequena mesa da cozinha e, pela primeira vez em anos, tiveram uma conversa de verdade. Roberto perguntou sobre a vida dela ali, sobre os amigos que ela tinha feito, sobre o trabalho voluntário no centro comunitário. Helena contou tudo, e ele realmente ouviu. Não interrompeu, não olhou para o celular, não pensou em outras coisas. Só ouviu. Quando ela terminou, foi a vez dela perguntar. E você? Como estão as empresas? Não sei, Roberto admitiu. Eu não olho os relatórios há uma semana. Não fui em nenhuma reunião. Eu meio que larguei tudo. Você? Largou o trabalho? Helena pareceu genuinamente chocada. Parece que eu precisava de um choque para perceber que tinha outras coisas mais importantes na vida. E o que você fez nesses dias? Procurei por você. Li suas cartas umas 1000 vezes. Chorei mais do que chorei em toda a minha vida. Percebi que eu tinha jogado fora a única coisa que realmente importava. Helena olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você está mesmo diferente. Estou tentando ser. Não sei se estou conseguindo, mas estou tentando. Depois do café, Helena disse que precisava ir ao centro comunitário. Roberto perguntou se podia ir junto. Ela hesitou, mas acabou concordando. O centro comunitário era exatamente como Júlia tinha descrito. Um prédio antigo, mas bem cuidado, cheio de pessoas que claramente dependiam daquele lugar. Helena o apresentou como um amigo de São Paulo que estava visitando. Roberto passou o dia ajudando a servir comida, conversar com as pessoas, limpar mesas. Era um trabalho simples, repetitivo, mas ele encontrou nisso algo que nunca tinha sentido, fechando um contrato de milhões. Ele encontrou propósito. No final do dia, a mesma senhora que tinha falado com Roberto antes puxou Helena de lado. Esse seu amigo é gente boa, ela disse. Trabalhou o dia todo sem reclamar. Foi gentil com todo mundo. Não é sempre que a gente vê gente bem vestida que não olha com nojo para quem precisa de ajuda. Helena olhou para Roberto, que estava conversando com um senhor idoso sobre futebol, e sorriu sem perceber. Nos 2 dias seguintes, Roberto continuou aparecendo. Trazia café da manhã, ajudava no centro comunitário, caminhava com Helena pela cidade pequena. Eles conversavam sobre tudo. Sobre o passado, sobre os erros, sobre as mágoas, mas também sobre coisas simples, coisas que não conversavam há anos. Helena contou sobre o livro que estava lendo, sobre o jardim que queria plantar, sobre um curso de pintura que estava pensando em fazer.
Roberto contou sobre como tinha se sentido vazio todos esses anos, sempre correndo atrás de mais dinheiro, mais sucesso, sem nunca parar para perguntar se aquilo era realmente o que ele queria. Na noite do terceiro dia, eles estavam sentados na varanda da casa dela, vendo o sol se pôr. Era uma cena bonita, o céu pintado de laranja e rosa, os pássaros cantando nas árvores. Amanhã você vai embora, Helena disse, não como pergunta, mas como constatação. Era o combinado, Roberto respondeu. 3 dias. E o que você vai fazer quando voltar? Honestamente, não sei. Não consigo imaginar voltar para aquela vida, para aquela casa vazia, para as reuniões sem fim, para tudo que eu achava tão importante antes. Você precisa voltar. Você tem responsabilidades. Eu sei. Mas não preciso viver daquele jeito. Posso delegar mais. Posso confiar na minha equipe. Posso viver ao invés de só trabalhar. Helena ficou em silêncio por um momento. Esses 3 dias foram diferentes. Foram bons? Roberto perguntou com medo da resposta. Foram. Confusos, mas bons. Confusos como? Helena respirou fundo. Porque eu passei os últimos meses aprendendo a viver sem você, aprendendo a ser feliz sozinha. E agora você aparece aqui sendo o homem que eu queria que você fosse todos esses anos. E isso bagunça tudo. Desculpa. Eu não queria bagunçar sua vida de novo. Não é sua culpa. É só complicado. Roberto se virou para olhar para ela. Helena, eu te amo. Eu sei que eu passei anos não mostrando isso, não agindo como alguém que te ama. Mas eu te amo. Sempre amei. Eu só fui idiota demais para perceber que estava perdendo você, até que foi tarde demais. Amor não é só dizer as palavras, Roberto. Amor é estar presente. É escolher a pessoa todo dia. É fazer ela se sentir importante. Eu sei e eu quero fazer isso. Não do jeito que eu fazia antes, onde você era mais uma coisa na minha lista, mas de verdade. Como eu posso acreditar nisso? Você não pode, não agora. Mas me deixa provar, não precisa voltar comigo, não precisa fazer nada. Só me deixa fazer parte da sua vida de alguma forma. Helena se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para a rua tranquila. Se eu te der essa chance e você me decepcionar de novo, eu não vou sobreviver. Eu mal sobrevivi da primeira vez. Eu não vou te decepcionar, eu prometo. Você prometeu muitas coisas antes e não cumpriu. Eu sei. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu entendo o que eu perdi. Dessa vez eu sei o que é realmente importante. Helena se virou para olhar para ele. Tinha lágrimas em seus olhos. Eu estou com tanto medo. Roberto se levantou e foi até ela, mas não a tocou. Apenas ficou perto. Eu também. Estou com medo de estragar de novo. Estou com medo de não ser forte o suficiente para mudar de verdade. Mas estou mais com medo de viver o resto da vida sem você. Roberto, você não precisa decidir nada agora. Você não precisa me perdoar ou esquecer o que aconteceu. Só me deixa tentar. Me deixa te mostrar que eu posso ser diferente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Helena limpou as lágrimas e olhou para ele por um longo momento. Eu não vou voltar para São Paulo. Não vou voltar para aquela casa, para aquela vida. Eu não estou pedindo isso. E eu não quero que você fique aqui por mim. Não quero que você abandone tudo e depois me culpe quando se arrepender. Eu não vou me arrepender. Você não sabe disso. Então vamos descobrir juntos. Eu posso alugar uma casa aqui. Posso trabalhar remotamente. Posso construir uma vida nova e você pode decidir se quer fazer parte dela ou não. Isso é loucura. Talvez, mas esses últimos dias foram os mais sãos que eu tive em anos. Helena balançou a cabeça, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios. Você é impossível. E você é teimosa. A gente sempre foi assim. Eu preciso de tempo, Roberto. Preciso de tempo de verdade. Não 3 dias. Meses, talvez anos,
Preciso ter certeza de que isso não é só culpa ou desespero da sua parte. Eu entendo, e eu vou te dar todo o tempo que você precisar. E se no fim eu decidir que não dá, que a gente machucou um ao outro demais, então pelo menos eu vou saber que tentei, que não desisti sem lutar. Helena suspirou. Você pode ficar na cidade, mas a gente vai devagar, muito devagar. Não quero promessas, não quero grandes gestos, não quero nada do tipo. Só quero normalidade. Quero ver se você consegue ser consistente. Eu consigo. Eu vou conseguir. Vamos ver. Nas semanas seguintes, Roberto alugou uma pequena casa do outro lado da cidade. Não era luxuosa, não era grande, mas era confortável. Ele começou a trabalhar de lá, fazendo reuniões por vídeo, revisando documentos online, delegando mais do que nunca tinha delegado antes. Marcelo, seu sócio, ligava todo dia no começo, preocupado. Roberto, você tem certeza do que está fazendo? Ele perguntava. Você largou tudo e foi morar numa cidade pequena? Não larguei tudo. Só mudei minhas prioridades. Por causa de Helena? A Helena que morreu? Roberto tinha contado para Marcelo a verdade, não todos os detalhes, mas o suficiente para ele entender. Por causa de mim, porque eu percebi que estava vivendo errado. E você está feliz aí? Roberto pensou antes de responder. Estou começando a descobrir o que é felicidade de verdade. Marcelo suspirou. Tudo bem. Enquanto os números estiverem bons, você pode trabalhar da lua se quiser. Mas, Roberto, eu estou feliz por você. Você estava precisando disso. Roberto e Helena se viam algumas vezes por semana. Caminhavam pela praça, tomavam café juntos, conversavam. Nada romântico, nada intenso. Apenas dois adultos aprendendo a se conhecer de novo. Ele conheceu os amigos dela. Pessoas simples, honestas, que tinham aceitado Helena pelo que ela era, não pelo que ela tinha. Eles olharam para Roberto com curiosidade no começo, mas aos poucos começaram a aceitá-lo também. Um dia, quase 2 meses depois de Roberto ter se mudado para a cidade, Helena apareceu na porta da casa dele sem avisar. Era sábado à tarde e ele estava no quintal pequeno, tentando plantar umas flores que tinha comprado na feira. Você não sabe plantar flores, Helena disse, um sorriso brincando em seus lábios. Estou aprendendo, Roberto respondeu, limpando a terra das mãos. Quer me ensinar? Eles passaram a tarde juntos no jardim. Helena mostrou como fazer os buracos certos, como colocar as raízes, como regar. Era uma atividade simples, mas Roberto sentiu uma felicidade que não sentia há anos. Quando terminaram, eles se sentaram nos degraus da varanda, admirando o trabalho. Você está realmente diferente, Helena disse de repente. Como assim? Você está mais calmo, mais presente. Você não fica olhando para o celular a cada 5 minutos. Eu decidi que algumas coisas podem esperar e outras não podem. Helena olhou para ele. Você não sente falta da agitação, do poder, de tudo isso? Às vezes, mas não é uma falta que dói. É mais uma lembrança de quem eu era, e eu não quero ser aquele homem de novo. Você está feliz aqui? Estou. Mais do que achei que seria possível. Helena ficou em silêncio por um momento, depois apoiou a cabeça no ombro dele. Era a primeira vez que ela fazia isso em meses. Roberto segurou a respiração, com medo de se mover e quebrar o momento. Eu também estou feliz, ela sussurrou. E isso me assusta. Por quê? Porque felicidade pode ser tirada, pode ser destruída. E eu não sei se aguento ser destruída de novo. Roberto virou a cabeça e beijou o topo da cabeça dela gentilmente. Eu não vou destruir você de novo. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Porque eu aprendi. Porque eu entendi. E porque eu prefiro morrer do que te machucar de novo. Helena levantou a cabeça para olhar nos olhos dele. Você realmente mudou, não foi? Eu estou mudando. Todo dia. É um processo, não um evento único. E se você cansar? Se em 6 meses ou 1 ano você decidir que quer voltar para a vida antiga? Não vai acontecer. Mas se um dia você sentir que eu estou voltando aos velhos hábitos, me fala. Me puxa de volta. Porque eu nunca mais quero perder você. Helena respirou fundo.
Eu acho que estou pronta para tentar de novo. Devagar, mas tentar. O coração de Roberto deu um salto, mas ele se controlou para não mostrar muita emoção. Tem certeza? Não. Mas eu nunca vou ter certeza absoluta. E eu percebi que ficar com medo do que pode acontecer está me impedindo de viver o que está acontecendo agora. Então a gente tenta, no seu tempo, do seu jeito. No nosso tempo, Helena corrigiu. No nosso jeito. Eles começaram a passar mais tempo juntos. Jantares simples, caminhadas no parque, tardes no centro comunitário trabalhando lado a lado. Roberto conheceu cada canto daquela vida pequena que Helena tinha construído e se apaixonou por ela de novo. Não pela mulher que ela tinha sido, mas pela mulher que ela se tornou. Helena, por sua vez, começou a confiar nele novamente. Aos poucos, guardando pedaços pequenos de confiança, como alguém guardando moedas numa caixa. E Roberto tratava cada pedaço com cuidado, sabendo que eram preciosos e frágeis. 3 meses depois que Roberto tinha se mudado para a cidade, eles tiveram sua primeira briga de verdade. Foi por algo bobo. Roberto tinha prometido jantar com ela, mas uma reunião de emergência surgiu. Ele ligou para avisar que ia se atrasar. Quando chegou 1 hora depois do combinado, Helena estava sentada na varanda com os braços cruzados. Você prometeu, ela disse, e havia dor em sua voz. Eu sei, e eu sinto muito. Mas era realmente uma emergência. Um problema grande que só eu podia resolver. É sempre um problema grande que só você pode resolver. Helena, não é justo. Eu estou aqui há meses, presente, fazendo tudo o que prometi. E um dia você cancela. Um dia vira 2, 2 viram 1 semana e de repente a gente volta ao começo. Roberto sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e se controlou. Você tem razão em ter medo, mas eu liguei, eu avisei, e eu vim assim que pude. Não é a mesma coisa que antes, quando eu simplesmente não aparecia e não dava satisfação. Mas começa assim, sempre começa pequeno. Helena, olha para mim. Roberto se sentou na frente dela. Eu não sou perfeito. Eu vou cometer erros. Às vezes vai ter emergências reais. Mas a diferença é que agora eu te coloco em primeiro lugar. Eu avisei você. Eu terminei a reunião o mais rápido possível e eu estou aqui. Helena tinha lágrimas nos olhos. Eu só estou com tanto medo de voltar àquele lugar. Aquele sentimento de sempre ser a segunda opção. Você não é segunda opção. Você é a primeira. Sempre. Mas eu ainda tenho responsabilidades que às vezes vão demandar atenção. E a gente precisa encontrar um equilíbrio. E se a gente não conseguir? A gente consegue. Porque dessa vez a gente está conversando. A gente está falando quando tem problema, não guardando até explodir. Helena limpou as lágrimas e assentiu. Você está certo. Desculpa, eu exagerei. Não exagerou. Você está protegendo seu coração. É compreensível. Eles jantaram juntos naquela noite, conversando sobre seus medos, sobre como construir uma relação nova em cima dos destroços da antiga. Foi difícil, mas foi honesto. E no final, eles estavam mais próximos do que antes. Os meses passaram. Roberto se integrou completamente à comunidade pequena. Ele usou parte de sua fortuna para ajudar o centro comunitário a expandir, para criar programas de educação para crianças carentes, para melhorar a infraestrutura do bairro mais pobre. Mas fez tudo anonimamente, sem querer reconhecimento. Helena voltou a sorrir de verdade. Não o sorriso falso e vazio que usava em eventos sociais, mas o sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Ela começou a fazer aulas de pintura e descobriu um talento que nunca tinha explorado. Suas telas começaram a decorar não só sua casa, mas também o centro comunitário. Em uma tarde de sábado, quase 8 meses depois que Roberto tinha chegado na cidade, eles estavam caminhando pela praça quando encontraram Júlia. Ela estava com roupas limpas, um par de sandálias novas e seu cabelo estava penteado. Júlia, Helena chamou. Como você está? A menina sorriu mostrando um dente que tinha caído. Estou bem, olha, estou indo para a escola agora.
Ela mostrou uma mochila colorida nas costas. Roberto se ajoelhou para ficar na altura dela. Você está estudando? Que legal! Sim, a Dona Maria do Centro Comunitário conseguiu uma vaga para mim numa escola perto. E ela também me deu essas roupas novas. Você merece, Júlia. Você é uma menina muito especial. Júlia olhou de Roberto para Helena e sorriu. Vocês voltaram a ficar juntos? Helena e Roberto se olharam e sorriram. Estamos tentando, Helena respondeu. Que bom, eu gostei quando vi vocês juntos antes. Vocês combinam. Depois que Júlia foi embora, Roberto e Helena continuaram caminhando. Ela tem razão, Roberto disse. Nós combinamos. Combinamos agora. Não combinávamos antes. Por que não? Porque antes você era uma versão de você mesmo e eu era uma versão de mim mesma. Versões que tentavam se encaixar numa vida que nenhum de nós queria de verdade. E agora? Agora nós somos quem realmente somos, e isso faz toda a diferença. Roberto parou e se virou para ela. Helena, eu sei que a gente está indo devagar, e eu respeito isso, mas eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu quero passar o resto da minha vida com você. Não quero que você se sinta pressionada. Não precisa ser agora, não precisa ser daqui a 1 ano. Mas quero que você saiba que minha intenção é essa. Construir uma vida de verdade com você. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Roberto, você não precisa responder. Só queria que você soubesse. Helena tocou o rosto dele gentilmente. Eu também quero isso. Mas uma vida diferente da que tínhamos. Quero simplicidade. Quero presença. Quero verdade. É exatamente o que eu quero também. Eles se beijaram ali no meio da praça, e foi como o primeiro beijo deles há tantos anos, cheio de promessa e esperança. Mais alguns meses se passaram. A relação deles ficou mais forte, mais sólida. Roberto provou, dia após dia, que sua mudança era real. Não houve mais reuniões canceladas. Não houve mais promessas quebradas. Quando surgia um conflito entre trabalho e vida pessoal, ele escolhia a vida pessoal. Beatriz visitou a cidade pela primeira vez, quase 1 ano depois de tudo ter começado. Quando ela viu Roberto e Helena juntos caminhando de mãos dadas pela rua, ela chorou. Eu não acreditei quando Helena me contou. Ela disse durante o jantar na casa de Helena. Achei que ela estava se iludindo de novo. Eu também achei no começo, Helena admitiu. Mas ele realmente mudou, Bia. É incrível, mas é real. Beatriz olhou para Roberto. Você tem ideia de sorte que você tem? Que ela te deu uma segunda chance? Eu tenho. Roberto respondeu sério. E não passa um dia que eu não agradeça por isso. Você a machucou muito. Eu vi minha irmã se destruindo aos poucos ao seu lado. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando isso. Bom, Beatriz disse, mas havia um sorriso pequeno em seu rosto. Porque se você estragar de novo, eu mesma te mato. Todos riram, e a tensão se dissolveu. Naquela noite, depois que Beatriz foi para a pousada onde estava hospedada, Helena e Roberto ficaram na varanda conversando. Ela me perdoou, Roberto disse. Eu não achei que ela fosse me perdoar. Ela viu que você mudou. Qualquer um que te conhecia antes e te vê agora consegue ver. Eu me sinto uma pessoa completamente diferente. Você é, mas também é o mesmo homem que eu conheci há 20 anos. Você só se reencontrou. Roberto pegou a mão dela. Eu tenho uma coisa para te perguntar. O quê? Ele se levantou e foi até dentro da casa, voltando com uma pequena caixa. Mas antes que Helena pudesse pensar que era um anel, ele abriu e mostrou 2 chaves. Eu quero que a gente more junto. Não na minha casa, não na sua. Numa casa nova, que a gente escolhe junto. Um começo de verdade. Helena olhou para as chaves e depois para ele. Você comprou uma casa? Não, essas são chaves simbólicas. Eu quero que a gente procure juntos. Quero que seja uma decisão nossa, não minha ou sua. Helena riu e chorou ao mesmo tempo. Isso é tão você. Tão do novo você, quero dizer. É sim ou não? É sim. Claro que é sim. Eles passaram as semanas seguintes procurando a casa perfeita. Não muito grande, não muito luxuosa, mas com espaço suficiente para viver confortavelmente.
com um jardim onde Helena podia plantar suas flores e pintar suas telas, com um escritório onde Roberto podia trabalhar sem se isolar da vida. Encontraram o lugar perfeito a 3 quarteirões da casa atual de Helena. Era uma casa de 2 andares, pintada de amarelo claro, com uma varanda grande e um quintal espaçoso. Precisava de alguns reparos, mas era perfeita. Roberto queria pagar tudo, mas Helena insistiu em contribuir com o dinheiro que tinha guardado. Eles reformaram a casa juntos, escolhendo cada detalhe, pintando as paredes, plantando o jardim. Cada tijolo colocado era uma promessa renovada. O dia da mudança foi cheio de emoção. Todos os amigos deles da comunidade ajudaram a levar os móveis, a arrumar os cômodos. No final do dia, quando todos tinham ido embora, Roberto e Helena se sentaram no chão da sala vazia, apenas olhando ao redor. "É nossa", Helena disse maravilhada. "É nossa", Roberto concordou. "Construída por nós dois do jeito que queremos. Sem fantasmas do passado. Só o futuro pela frente." Helena apoiou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo, Roberto. De novo. Ou talvez ainda. Não sei. Mas eu te amo." "Eu também te amo. Sempre amei, mesmo quando não sabia mostrar. Mas agora eu sei. E vou te mostrar todo dia." A vida deles se estabeleceu numa rotina confortável. Roberto trabalhava de casa, dedicando metade do dia aos negócios e metade do dia à vida pessoal. Helena continuou com sua arte e seu trabalho voluntário. Eles jantavam juntos todas as noites, conversavam por horas, faziam planos juntos. Não era uma vida de conto de fadas. Eles ainda brigavam às vezes, ainda tinham desafios. Roberto ainda lutava com a tendência de colocar trabalho em primeiro lugar, e Helena ainda lutava com o medo de ser abandonada de novo. Mas agora eles conversavam sobre tudo, trabalhavam através dos problemas juntos. 1 ano e meio depois que Roberto tinha chegado naquela cidade pela primeira vez, procurando uma mulher que ele achava que estava morta, eles estavam sentados na varanda da casa nova, vendo o pôr do sol. "Você se arrepende?" Helena perguntou de repente. "De quê?" "De ter mudado sua vida toda. De ter deixado São Paulo, a mansão, o estilo de vida que você tinha." Roberto pensou por um momento antes de responder. "Não, nem um pouco. Aquela vida estava me matando por dentro, eu só não percebia. Eu tinha tudo o que achava que queria, mas não tinha nada que realmente precisava. E o que você realmente precisava? Você. Paz. Propósito verdadeiro. Uma vida que fizesse sentido. Você encontrou tudo isso?" "Encontrei. E mais." Helena sorriu e beijou sua bochecha. "Eu também. Eu achei que tinha encontrado quando fingi minha morte e vim para cá, mas estava faltando uma peça. E quando você apareceu, quando você realmente mudou, a peça se encaixou. Então a gente está completo?" "A gente está. Finalmente." Roberto a puxou para perto e eles ficaram ali, abraçados, enquanto o céu ficava alaranjado e depois roxo com o pôr do sol. Júlia apareceu de vez em quando na casa deles. Ela tinha se tornado uma espécie de filha adotiva não oficial. Roberto e Helena a ajudavam com os estudos, compravam material escolar, iam às reuniões da escola quando a avó dela não podia. "Vocês vão ter filhos de verdade?" Ela perguntou um dia, com a sinceridade brutal que só crianças têm. Roberto e Helena se entreolharam. "A gente está velho demais para isso", Helena respondeu com um sorriso. "Mas vocês podem adotar, como vocês meio que me adotaram." "A gente não te adotou, Júlia", Roberto disse. "A gente te ama e cuida de você, mas você tem sua avó." "Eu sei, mas vocês são tipo meus pais também, pais extras." Essa conversa plantou uma semente na cabeça de Roberto e Helena. Eles não eram jovens o suficiente para ter filhos biológicos, mas talvez pudessem ajudar outras crianças como Júlia. Crianças que precisavam de apoio, de amor, de uma chance. Eles começaram um programa no centro comunitário, oferecendo tutoria e mentoria para crianças carentes. Roberto usava suas habilidades de negócios para ensinar empreendedorismo básico para adolescentes. Helena ensinava arte e ajudava as crianças a se expressarem através da pintura. O programa cresceu.
Logo havia 20 crianças, depois 50. Alguns dos antigos executivos de Roberto, inspirados por sua mudança, começaram a contribuir também, oferecendo aulas e recursos. A vida que eles construíram não era perfeita, mas era real. Era honesta. Era deles. 2 anos depois de Roberto ter visto aquele túmulo pela primeira vez, depois de uma menina suja ter lhe dado um colar e dito que a lápide estava vazia, ele e Helena estavam de volta àquele cemitério. Não o cemitério onde Mariana estava enterrada sob o nome de Helena, mas um cemitério na cidade pequena onde agora moravam. Eles tinham ido para o funeral de Dona Maria, a senhora que havia acolhido Júlia e tantas outras crianças no centro comunitário. Depois do funeral, enquanto caminhavam de volta para o carro, Helena parou e olhou para Roberto. Você percebeu? Nós viemos do cemitério para a vida, literalmente. Como assim? Tudo começou num cemitério. Você chorando sobre um túmulo vazio, achando que tinha perdido tudo. E agora olha pra gente, vivos de verdade pela primeira vez em anos. Roberto entendeu o que ela queria dizer. Aquele túmulo estava vazio de mais de uma forma. Não tinha você lá dentro, mas também não tinha vida nenhuma ao redor dele. Era só morte. Morte do nosso casamento, morte dos nossos sonhos, morte de quem a gente era. E agora? Agora a gente está vivo, de verdade. Não só respirando e existindo, mas realmente vivendo. Helena pegou a mão dele. Obrigada por não desistir, por vir atrás de mim, por mudar de verdade. Obrigada por me dar uma segunda chance, por acreditar que mudança era possível. Eles voltaram para casa, para a vida que tinham construído juntos. Uma vida simples, cheia de pequenos momentos que importavam mais do que qualquer contrato de milhões, qualquer festa luxuosa, qualquer coisa que tinham antes. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha, Roberto olhou para Helena e sentiu uma gratidão profunda. Gratidão por aquela menina ter tido coragem de falar a verdade. Gratidão por Helena ter deixado aquele colar como um sinal. Gratidão pela segunda chance que a vida tinha lhe dado. No que você está pensando? Helena perguntou, notando o olhar dele. Estou pensando que aquela lápide vazia foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Como assim? Porque ela me acordou, me forçou a ver o que eu tinha feito, o que eu tinha perdido. Se você realmente tivesse morrido, eu teria vivido o resto da vida sem entender onde errei. Mas você me deu a chance de entender, de mudar, de reconstruir. Eu quase não deixei aquele colar com Júlia, sabia? Helena admitiu. Eu estava com medo do que poderia acontecer. Por que deixou então? Porque uma parte de mim queria que você soubesse a verdade. Queria que você soubesse que eu tinha escolhido ir embora, que não foi acidente. Eu queria que você carregasse isso. Mas também queria ver se você se importaria o suficiente para procurar. E eu procurei. Você procurou. E encontrou. Mas não só me encontrou. Você encontrou a si mesmo também. Roberto puxou ela para um abraço. Nós dois nos encontramos. E encontramos um ao outro de novo, da forma certa dessa vez. Eles jantaram aquela noite conversando sobre o futuro, sobre os planos para o centro comunitário, sobre a nova exposição de arte que Helena estava planejando, sobre a viagem que queriam fazer juntos. Planos reais, feitos juntos, com ambos igualmente envolvidos. Quando foram dormir abraçados na cama da casa que tinham escolhido juntos, Roberto sussurrou no escuro. Eu te amo, Helena. Obrigado por me salvar. Eu te amo também, ela respondeu. E você também me salvou. A gente se salvou. E era verdade. Eles tinham se salvado. Não de uma forma dramática ou instantânea, mas através de escolhas diárias, de conversas honestas, de mudanças reais e sustentadas. O túmulo vazio tinha sido um fim, mas também um começo. O fim de uma vida que não funcionava e o começo de uma que fazia sentido. O fim de versões falsas deles mesmos e o começo de autenticidade real. E enquanto dormiam, abraçados na escuridão confortável do quarto, o futuro se estendia à frente deles cheio de possibilidades. Não promessas perfeitas ou garantias absolutas,
mas a realidade sólida de duas pessoas que tinham aprendido, mudado e escolhido construir algo verdadeiro juntos. A lápide vazia no cemitério de São Paulo continuava lá, com o nome de Helena gravado em mármore, mas não era mais um símbolo de engano ou dor. Era um lembrete de onde tinham estado, do fundo que tinham chegado e de quão longe tinham subido desde então. Mariana descansava lá, uma mulher que não tinha ninguém, mas que, no fim, tinha proporcionado a duas pessoas a chance de recomeçar. Helena sempre colocava flores naquele túmulo quando visitava São Paulo, não como mentira, mas como gratidão. E Júlia, a menina de cabelos despenteados e pés descalços, que tinha começado tudo com uma frase simples e devastadora, cresceu sob os cuidados de Roberto e Helena. Ela se tornou a ponte entre quem eles eram e quem se tornaram. Anos depois, quando Júlia se formou no ensino médio com notas excelentes, prestes a ir para a universidade com uma bolsa de estudos completa, ela fez um discurso na festa de formatura. Eu quero agradecer a duas pessoas especiais, ela disse, os olhos brilhando. Roberto e Helena, vocês me ensinaram que nunca é tarde para mudar, que o amor verdadeiro é sobre presença e escolhas diárias, e que às vezes as coisas mais vazias podem se tornar as mais cheias de significado. Roberto e Helena, sentados na plateia, seguraram as mãos e choraram de orgulho. A jornada deles não tinha sido fácil, tinha sido cheia de dor, de descobertas difíceis, de mudanças que exigiram coragem. Mas tinha valido a pena, porque no fim eles não tinham apenas sobrevivido, eles tinham florescido. O túmulo vazio tinha se tornado o berço de uma vida nova, uma vida construída sobre verdade, presença e amor real. E isso fazia toda a diferença. Fim da história. Agora que você acompanhou toda essa história de recomeço e transformação, me conta o que você achou. Você acha que Roberto realmente mudou? Ou Helena foi imprudente ao dar uma segunda chance? E você, teria coragem de recomeçar como Helena fez? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para a gente. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que tocam o coração. Até a próxima história.